Pessoal, fica aqui registrado as propostas de como trabalhar a matemática sob uma nova visão a partir do contexto interdisciplinar. Gostaria de agradecer a presença das professoras doutora Célia Dantas, Glória, doutora Célia Barros Nunes e mestranda Tatiane Dias Silva, também conjuntamente com os discentes do primeiro semestre de matemática da UNESP 10. Fica aqui, pessoal, a dica para a gente poder amadurecer as ideias, os métodos que estão nos capacitando ao longo do curso e também após o tempo, para podermos desempenhar melhor o papel de orientador e mediador do conhecimento enquanto docentes ou futuros docentes. O desafio primeiro a ser enfrentado é pegar um sistema que já está em execução, porque nem todos nós iremos desempenhar o trabalho direto ao ensino fundamental 2, alguns também irão estar lecionando o ensino médio e pegarão um sistema que já está em funcionamento, que já tem as suas falhas e os seus problemas. Teremos que estar tentando mediar a nova proposta com a antiga que já existia. Ok, muito obrigado. Perguntas? Perfeito. No momento eu passo, para as pessoas que quiserem fazer algum comentário sobre o trabalho. Bom, eu cheguei atrasando, mas eu tenho uma pergunta que vale para todos os grupos, né? Oi? Suave. Não, mas é fácil. Que vale para todos os grupos, né? São duas. Primeiro, o que nos levou a investigar, né? O tema abordado. Cada grupo, o que levou vocês a investigar esse tema? E o segundo, e o que esse tema acrescentou ao conhecimento de vocês lá no USAR? O que acrescentou a vocês? Fala meu dúvida aqui. São essas duas perguntas. Nossa dúvida é escolher o tema do meio? Agora no caso, ele vai na frente, né? Responder já sobre o E aí eu queria também, acrescentando a essa de série, que aí também como era para todos os grupos, uma pergunta, né? Vocês responderam um pouco também, né? Eu queria saber também, assim, uma avaliação de vocês, em que medida que a realização do seminário temático possibilitou vocês enxergarem essa interdisciplinaridade, até mesmo durante o semestre, entendeu? Porque quando chega agora, a gente pede que vocês realizem um seminário e busquem isso. Mas se durante o semestre, se vocês sentiram, ou se vocês sentem a partir da realização desse trabalho, que é importante também, vocês não estudarem as disciplinas isoladamente, né? Procurar essa relação. A questão do conhecimento do EJA, né? Nosso grupo escolheu para ser um tema assim, aparentemente nós achamos que seria um tema mais fácil, né? Vou ser sincero. Aí, só que com a produção do trabalho, com a pesquisa de campo, essas coisas, vimos que é só interessante, que foi na época do Imperial, nós reconhecemos reconhecemos que o EJA foi uma iniciativa boa na educação do jovem adulto, que com ele, que o adulto que abandonou a escola poderia retornar, assim, tendo a noção de poder voltar para a escola, como cidadão, né? Então, ele que voltar, não era reconhecido na época do Império. Então, vimos que assim, o EJA foi uma proposta boa.
Só que eu também vi um espalho no EJA. Para mim, eu principalmente, eu vejo que a metodologia de ensino dele, né, tem que ser mais completa em relação à matemática. Tem que ser um método que envolvesse mais o aluno a querer aprender a matemática em si. Por causa que a metodologia que ele usa não busca o aluno a querer aprender. Então, a minha falha em relação a isso foi essa. Sobre a educação indígena e como aplica o conteúdo, a gente já na apresentação a gente disse, eu não sei se a professora chegou a ver, porque esse tema, entendeu? Foi de acordo com os estudos já feitos em matérias como políticas educacionais, que falou sobre esta matemática, e também pelo meu conhecimento de querer saber mais sobre os índios, e o convívio, o contato aqui com o liceu, entendeu? Essa curiosidade e despertou esse interesse, entendeu? E acrescentou pra gente mais conhecimento, entendeu? Na área, não só na área matemática, mas como em todas as áreas, e como é importante essa interdisciplinaridade de como entendeu? Como tem essa interdisciplinaridade, entendeu? Como tudo se liga, entendeu? Como tudo está junto um ao outro. E você vê que como é que fala? Esse conhecimento se mais aprofundado, pode levar a ter os estudos já para o mestrado. A justificativa do meu grupo. No caso, como os temas já tinham sido propostos pela professora, nós escolhemos formação de professores, porque é um tema que está bem na nossa realidade. E achamos que seria fácil de desenvolver esse assunto. E no caso, aí nós resolvemos estipular um subtema, que seria a análise do currículo e infraestrutura da UNED. Nós apresentamos melhorias para o currículo do nosso grupo, do nosso curso de licenciatura plena em matemática, e na questão também que nossa proposta seria de desenvolver o trabalho, analisar a satisfação dos alunos que já estão presentes hoje na universidade, não só da nossa turma, mas de outros períodos, como terceiro ou quinto período, que seria feito essa proposta no decorrer do desenvolvimento do trabalho, talvez a conclusão que seria um segundo semestre, né? Outra questão também que achamos que essa temática, formação de professores, seria uma boa temática para compartilhar, né? Contemplar, na verdade, as outras disciplinas, que é o caso do cenário temático, que envolve as outras disciplinas. Então, nós achamos interessante fazer sobre essa questão. O nosso educação ambiental e a matemática em dias de mudanças, assim, no primeiro momento a gente ficou perdido sem saber que tema optar. Depois de escolher o tema, a gente parou para analisar o quanto é importante a educação ambiental. A gente está vivendo numa época de muita preocupação com o aquecimento global, +20, muita coisa voltada à sustentabilidade. Então, assim, há necessidade de uma boa implantação sobre a educação ambiental nas escolas. E assim, é um tema transversal, como foi falado no nosso trabalho, assim, ele não pode ser incluso na grade curricular como única disciplina, só que há necessidade de se falar sobre a educação ambiental em várias disciplinas, em relação ao nosso trabalho no caso da matemática. Então, assim, há necessidade do professor, como formador de opinião, e ele tem esse poder, de certa forma, de incentivar o aluno em seus hábitos no dia a dia. Então, a gente quis usar a educação ambiental como, levar a educação ambiental para a sala de aula, para os professores debater, dialogar, incentivar os seus alunos a analisar como que eles estão vivendo em relação ao meio ambiente, como que eles podem fazer para poder melhorar certos hábitos que fazem grande diferença. Porque, assim, o aluno até então, ele não acha nada demais pegar um papel e jogar no chão ou deixar a torneira aberta o tempo todo. Mas o professor, ele pode usar a torneira aberta o tempo todo, as gotas de água, para fazer um cálculo de matemática, para poder mostrar a ele que aquilo ali ele pode mudar, fazer um gráfico, analisar quanto que ele gasta de água. O professor também, ele pode conversar com o aluno quanto ao meio que ele vive dentro de casa, assim, por exemplo, quando o aluno, quando a criança vê o pai desmatando a natureza, gastando muita água, ou fazendo certos tipos de hábitos que não é agradável ao ambiente, ele vai ver aquilo ali e vai aprender. Então ele vai pôr em prática aquilo ali, porque está vendo seus pais fazendo aquilo ali. Então, assim, o professor, ele tem como usar partes simples do cotidiano das crianças, dos alunos,
para poder incentivar a eles a analisar aquilo ali, tá certo, tá errado, onde a gente pode mudar para poder melhorar aquilo. Pessoal, concluindo, há também a ideia de que o desenvolvimento sustentável deveria nascer na escola e não ser proposto pelas empresas, como tem acontecido aqui na realidade do nosso contexto social. Nesse grupo, basicamente, a gente pegou da própria pele, né? E sempre quando a gente está no primeiro semestre, a gente sempre tem uma dificuldade absurda de assimilar os conteúdos matemáticos. E uma reclamação dos professores: isso aqui era para vocês saber, entendeu? Então, a gente, pesquisando a origem disso, a gente vê uma deficiência no aprendizado de matemática, justamente no ensino fundamental. E isso vem ao longo do tempo. Como a nossa temática era em ensino fundamental 2, então nada melhor do que chegar e fazer uma proposta para poder tentar ajudar o seguinte: como é que o aluno pode assimilar melhor esses conteúdos? Não assimilar na base do decoreba, mas entender melhor como funciona a matemática, né? Então, essa foi a nossa intenção, entendeu? E a nossa preocupação também. E esse problema não vem de agora, porque quando eu estudei na UNEB em 2004, tinha esse problema, essa mesma reclamação, e continua sempre. Então, se não houver um ponto de partida, uma iniciativa de tentar quebrar esse paradigma aí, esse misticismo que a matemática hoje está falando, infelizmente a gente vai continuar com isso aí eternamente. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Na verdade, assim, eu falo, né, vou falar para vocês no nosso próximo encontro, uma questionária, uma avaliação sobre o método do seminário. Eu vou elaborar tudo direitinho, vamos socializar, para a gente gerar estatística, né, do nosso componente. Mas, assim, eu gostaria que, aí não precisa ser exatamente um líder daqui, eu gostaria que isso fosse geral, certo? O que mudou, né, no cotidiano de vocês, no estudo de vocês, esse componente central temático? Ele mudou a sua forma de ver o curso, a sua forma de entender os componentes, o trato com os colegas, você ficou mais motivado com a disciplina, né, com o curso, vocês conseguiram ter maior contato com os professores, vocês reavaliaram a sua posição do estudante, futuro professor. Então, o que mudou? Tanto no aspecto positivo como no aspecto melhorar. Entender um pouco isso. Aí pode ser aberto para quem, né? Mais ou menos em cima dessa segunda pergunta que eu fiz. E aí não tem resposta. Bom, professora, de qualquer forma, acaba que assim, se não é pelo amor, é pela dor, né? Quando a gente vê que há necessidade da gente compreender o conteúdo, não só pra gente, não só pra dar aula e tal, mas que a gente precisa montar algo, assim, na nossa proposta, por exemplo, a gente precisava contemplar as disciplinas, a gente precisava contemplar aquilo que a gente estava estudando, dar fundamento, no entanto, aplicar o que a gente aprendeu dessa forma. Então, eu acho que esse peso, a gente conseguir chegar onde a gente se aplica. E é desde quando a gente está estudando os conteúdos, a gente sabe que é importante, que a gente vai usar, que a gente precisa ter consciência daquilo para passar para os alunos. Mas quando a gente pega esse conteúdo e aplica em educação ambiental, onde a gente achou que não tinha nada a ver, a gente vê que aquilo é concreto, tem como a gente aplicar. A gente consegue trazer para o nosso convívio, que é o mesmo que a gente pretende levar para os alunos. Eles veem que tudo que eles verem da disciplina é válido. Ele vai enxergar aquilo dentro da sociedade. Eu olho mais para esse lado. Professor, só uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente começou a estar tendo as aulas e surgiu uma música desde daquilo ali. A gente começou a falar de lógica se perguntando aonde a educação ambiental vai entrar naquilo ali. Aí quando a gente menos imaginava, aparecia alguma coisa que daria poder trazer do seminário temático. Assim, a gente acaba meio que procurando meios e fica o tempo todo analisando, será que tá dado, vai mudar? A gente mesmo espera que a gente participou, fugir um pouco do pensamento do seminário, tá na nossa vez que dá para colocar esse trabalho. É interessante, dá para poder a gente tentar unir mais a gente está muito isolando, a área pedagógica de
matemática 1, ela estava muito assim. Quando juntou a área didática com a área mais de cabo, a gente começou a entrosar mais, entendeu? A dar mais valor, digamos assim, às duas áreas. Eu penso que, em primeiro momento, a gente consegue enxergar, de fato, que as matérias têm correlação umas com as outras. Que elas não são um campo isolado, como se inicialmente tinha esse princípio. Também consigo perceber que contribuiu bastante para amadurecer a ideia do que é lecionar. Entendeu? O que é transmitir conhecimento, o que é mediar conhecimento, como propriamente dito. Essa parte de procurar um meio para aplicar, para passar aquilo para outras pessoas, o fato de apresentar faz a gente ficar com aquela angústia, aquele medo e tal. Só que quando você vê os outros grupos apresentando, você começa a falar e você começa a se sentir dentro do conteúdo, você começa a se ver dentro daquilo. Aí assim, a gente acaba até fugindo do contexto, da proposta, do tema do trabalho, porque você quer agora colocar tudo dentro daquilo, você quer falar sobre tudo, você quer generalizar e tal. Então, é bom você estar lá e saber que as pessoas que estão aqui te olhando, elas não leram aquilo. Então é você que vai passar, é você que vai fazer com que elas enxerguem. Então tem essa questão de passar o conteúdo, também é muito interessante. Você começa a se enxergar como professor. Olha, eu acho o seguinte, o primeiro projeto que eu fiz, eu elaborei, que a gente elaborou, e o aprendizado foi grande. Mas fica aquele pensamento, eu poderia ter feito mais. Com certeza. Poderia ter feito melhor, né? Sempre fica aquele pouquinho de frustração, né? Eu poderia ser mais detalhista, né? Eu poderia pesquisar mais. Então essa questão aí mexeu bastante comigo. Um outro ponto que eu também acho que dos próximos vai ser bem melhor, eu acho que até a participação dos grupos entre si, de casar um tema com o outro, porque dentro de tudo que a gente discutiu de todos os grupos, sempre tinha aquele ganchinho que podia ter pendurado no outro grupo, que o grupo podia ter citado, o grupo de fulano acabou de dizer isso, que também tem a ver com isso e tal. E assim, foi bom para a união da turma. Eu achei interessante que a gente, por mais que a gente fica mais afastado, tenta se unir, e nessa hora a gente não tem pra onde correr. Ou todo mundo trabalha junto, ou todo mundo trabalha junto. Então acho que o que só faltou a gente trabalhar mais os nossos temas com os outros grupos antes pra gente fazer ligações entre um tema e outro. Articulado melhor. Daí a importância desse trabalho colaborativo, coletivo. Mas bem que no início a gente deu vontade de matar os dois. Na realidade, essa questão aí, eu até tentei ajudar alguns grupos aí, mostrando alguns materiais, outras coisas, entendeu? Mas aí veio aquela coisa que eu mesmo dentro de mim, né? Eu falei assim, rapaz, será que eu não estou querendo meter o bedelho demais no trabalho dos outros? Então você fica um pouco receoso nessa parte. Mas na medida do possível, eu tentei ajudar assim alguns grupos aí para. Ô, professora Tati, e tipo assim, aquilo que a senhora falou na quarta-feira é interessante. Eu, pelo menos no meu grupo, a gente já conseguiu ver os nossos erros para ser melhorado nos próximos seminários, viu? Pode ter certeza. Eu acho que todo mundo meio que se autoavaliou para fazer diferente nos próximos seminários que vai ter no semestre que vem. Não vai estar assim, não. Todo mundo. Vai que o nosso semestre já chegar no bombado. Devagar. A só é muito, mas dá para reparar, né? Não posso deixar de dizer também aqui, né, da questão da imagem de vocês, da postura, né, da organização. Isso daí, parabéns. Algo mais? Gente, tinha uma amiga colega nossa fazendo aniversário hoje, bora fazer parabéns pra ela.
de mestre de cerimônia, o pessoal marcando tempo. Então todo mundo, né, em alguma medida, aquela questão que a gente fala com vocês, como trabalho em grupo, sempre tem aqueles momentos que um acha que trabalha mais, e aquela coisa de, na hora de escolher, como é que bota a relação do nome lá, né, que trabalhou mais vai ficar na frente, como é que vai ser isso. Mas, e vocês já cuidaram, se entendendo, né, e se encontrando. E também, além da organização, a produção, né, porque tem todo mundo assim, entrar de casa, e aí, Pegar as roupas do Miguel. quase que eu vim de bermuda. Olha, eu falando aí, disse que ia convencer vocês aí, tentar convencer vocês aí através do estômago. A gente pensou o seguinte, se a gente não fazer um bom trabalho, pelo menos não gerar só de Tá bom, bota. Amém? Quem tem assistido? Professora, sério, você tá com o bolo, tá? Eu não chega só se não, amigos. Tá me vendo todo dia aqui. É isso que eu quero saber. Todos vocês sabem isso, a gente é o jogo. Assinou? Assinei. Jornalista? Depois, analista. Legal. Será por que não assinei?